Fala pessoal, bom, hoje eu vou falar brevemente aqui sobre potenciômetros, tá? Só pra gente esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas aí que acontecem aí, né? Principalmente para quem não tem profundidade aí na parte de eletrônica, né? Então as pessoas confundem muito coisas simples aí, que são coisas básicas aí de conceitos de eletrônica, né? Bom, nós temos aqui potenciômetros aqui, né? Esse aqui é potenciômetro mono, né? Tem um estéreo aqui, né? Isso aqui são esses potenciômetros mais vagabundos, né? Isso aqui é potenciômetro da China, né? Geralmente vem nos equipamentos aí, vem esses equipamentos chineses, amplificadores, vem esse tipo de potenciômetro. Ou vem um que parece esse, mas não é esse. Ele só tem um invólucro aqui, né? Azul, assim, mas a qualidade é como a desse, tá? Isso aqui é um Alps, já é um potenciômetro de uma qualidade boa, né? Existem potenciômetros, claro, bem melhores, bem mais caros, mas esse é um potenciômetro muito bom. Isso aqui é um atenuador com resistores, né? Que é melhor do que esse, tá? E esse aqui é um potenciômetro já antigo, né? Quem mexe com equipamentos aí vintage, restauração, já viu muito desses potenciômetros aqui, né? Esse aqui é um potenciômetro da Constanta. E aqui é um Trimpot, que faz um trabalho como um potenciômetro, né? Bom, vamos lá. Esses potenciômetros aqui eu compro, eu não uso isso aqui em áudio, né? Isso aqui enfim, isso aqui para o que eu faço, nem no equipamento mais simples que seja, né? Caso ele tenha um controlador de volume, eu não uso esse tipo de potenciômetro, tá? Só que então por que eu tenho eles? Eu uso para fontes. Muitas vezes se eu faço uma fonte com ligação ponto a ponto, em vez de usar um Trimpot, que é muito difícil, né, soldar aqui, né, é possível, mas é complicado, né, a menos que você tenha uma placa. Então se é uma coisa ponto a ponto, eu tenho até um exemplo aqui, posso deixar um link aqui de uma fonte que eu fiz. Então nela eu uso um potenciômetro, mas mesmo assim, veja, eu uso ele para ajustar a fonte, tá? Chego na tensão adequada, ideal, e deixo ela lá. Por quê? Porque esse potenciômetro, se for para ficar ajustando a fonte, ou seja, uma fonte variável, ele não serve também. Esse potenciômetro é ruim, isso aqui não serve, tá? Bom, esses potenciômetros aqui, geralmente eles vêm de fábrica já com uma diferença entre eles, sabe? Muito grande, né? Então assim, eu vou medir eles aqui, eu vou testá-los só pra gente ver. Eu vou começar e vou fazer um teste aqui com esses resistores de filme, tá? Isso aqui é um resistor de 3K6, só pra gente ver a, a paridade deles, tá? A similaridade deles, tá? Isso aqui são resistores que eu acabo usando aí em pré-amplificadores, né? Tal. São resistores com tolerância baixa, 1% de tolerância, né? Então não dá para você comparar com uma tolerância desse cara aqui que chega a 10% quando novo, né? Assim, quando está usado, o potenciômetro gera muitos problemas. Quem conserta vintages principalmente sabe, mesmo potenciômetros bons, potenciômetros Alps, né? Alps, que é esta marca aqui, em equipamentos vintage, dá um monte de problema, dá problema no volume, dá problema de balanceamento de canal, né? Então assim, se você pegar dois potenciômetros desse aqui, colocar um num equipamento esquerdo e um no direito, e você for atenuar eles, você usar como referência, sei lá, a posição central e pensar que os dois estão iguais, isso é uma coisa que não faz o menor sentido, porque eles não são iguais. Eu vou mostrar aqui, eles não são iguais. Um potenciômetro desse tem uma paridade bem boa. Mesmo assim,
não é perfeito. Este aqui seria o mais perfeito possível. Ah, mas é porque ele é de passos, né? Não, ser de passo ou não não tem nada a ver com esse controle, né? O controle tem mais a ver com as resistências usadas, né? Bom, vamos medir aqui os resistores. Bom, vamos lá, vamos ver se está aqui. É 3K6, tá? 3.583, tá? Então, bom, 583, 3.58, né? 3, você tá chegando na 583, 584, na terceira casa aqui. Você pode colocar que ele tá com 3.59, né? Quer dizer, ele tá muito próximo. Esse é o primeiro. Vamos ver o segundo. 3. Opa, 3.587. Essa variação na terceira casa, ela não pode nem ser considerada. Então você veja que em resistores de filme, a, a chance de você ter eles iguais, né, é muito grande pela qualidade do material e tal. Se fosse carbono, outras coisas, é um pouco diferente, mas mesmo assim, é, ainda assim é muito diferente de um potenciômetro. Agora vamos para o potenciômetro. Antes de testar o potenciômetro, vamos falar outra coisa, né? O potenciômetro, assim, eu vou testar eles aqui, eles estão sem uso. O potenciômetro, se você vai usando ele vai desgastando. Isso, ele tem uma trilha de carbono aqui dentro. Então, à medida que você usa ele desgasta. Ah, mas ele só fica parado. Tudo bem, você fica com ele parado em determinado, você mexe uma vez ou outra, mas você fica com ele parado em determinado ponto, ele vai criando ali uma superfície de poeira, tal, e de sujeira ali dentro. E quando você move ele um pouco, isso ele já causa um desgaste, quer dizer, aquele ponto onde ele estava ali parado, ele já vai ter diferença dos outros locais. Isso aqui não tem jeito, isso é desgaste, tá? Mas vamos lá. Eu vou primeiro, bom, vamos colocar aqui, ver se eu consigo testar ele assim, né? Ou se eu vou ter que colocar a garra, não, acho que eu consigo. Bom, 47.97K, 48K. Isso no máximo da resistência dele. Vou colocar o mínimo. O mínimo teria que ser zero, tá? Mas geralmente não é zero, é alguma coisa bem baixa, mas vamos lá. 3.6 ohms. Tá bom. Isso é muito pouco, tá? Então vamos lembrar, deu 47. Só voltando aqui, 47. Deixa eu colocar aqui novamente. Será que eu vou ter que pegar a garra ali? Acho que fica mais fácil, né? 47.9. Exatamente. Vamos para esse. Potenciômetros de 50K, tá? Vamos lá. 43.37, 38, 43.4. Então veja que um tem 43.4K e o outro tem 47.9. Um tem 43,5 e o outro tem 48. Já são 10% aí, né, a diferença aí. Basicamente é os 10% do que eu disse da tolerância. Veja só potenciômetros novos, sem uso. Agora eu vou... E na resistência mínima,
ele tem... Deixa eu pegar aqui, mais fácil aqui. Pera aí. A resistência mínima ele tem 10 ohms contra quer dizer, 5 vezes o que o outro tinha, né? Então assim, é um número irrelevante? Mas ainda assim é muito superior ao outro. Então você vê, são dois potenciômetros novos, sem uso, e eles têm uma diferença. O que eu falei, esse potenciômetro você pode considerar ele 10% de margem de erro, 10%. Então se você está colocando num equipamento e se você está usando ele como atenuador de volume, como uma fonte, enfim, você usar um parâmetro visual, isso não faz o menor sentido, tá? Você tem que testar isso daqui. Bom, vamos pro Alps. O Alps tem aqui, ó, 103.5K. Isso é porque ele é de 100K, tá? Então isso é a resistência máxima dele. Vamos ver como, porque aqui, né, é um estéreo, são como dois desses. Então vamos ver como está a parte de cima, se ela realmente está próxima a esse 103. Olha só. Olha quanto tem a parte de cima, 103.5K. Vamos medir de novo, vamos testar novamente só pra gente. 103.5K, parte de cima, né? 103.5K. Então, só para deixar claro essa diferença. Na resistência máxima, ambos os lados eles estão exatamente iguais. Exatamente iguais. Vamos abrir no máximo. Bom, se ele deu igual, aqui possivelmente vai ser igual também, né? 1,8. É um número muito baixo, é até difícil do multímetro aqui pegar, né? Olha lá, 2 ohms e 1,9, 1,8. Então veja que esse potenciômetro, um Alps, falei, não é o melhor que existe, mas é um potenciômetro bom. Então assim, veja que ele é zerado, né? Então como você vai comparar isso? Quando eu coloco ele num equipamento, né? Quando eu coloco ele num equipamento, eu posso afirmar que se eu colocar em determinado ponto e os canais não tiverem balanceados, o problema é uma outra coisa que não o potenciômetro. Já usando potenciômetros individuais, ainda mais de baixa qualidade, isso é impossível de fazer. Isso não tem como ser feito. E como eu disse, né, você comparar, isso é uma resistência variável, né? Nós comparamos com uma resistência fixa, que também é zerado, ou seja, as duas são equivalentes, né? A gente percebe aqui que, bom, com potenciômetro dessa qualidade fica complicado. Vamos testar esse constante aqui. O atenuador não vou ter como testar porque eu precisava ter soldado uns fios nele, tá? Mas, enfim, esse atenuador aqui é de 27K. Bom, vamos testar esse aqui. Esse aqui é um potenciômetro antigo já, é de 100K. Esse aqui tá
já viveu o que tinha que viver. Olha só. Ele é de 100K. E tá me dando aqui. Vou abrir aqui. Tá me dando 200 e... 200 e tantos K. Então assim... Fica até complicado de medir, né? É um potenciômetro que já está bem usado, bem gasto, mas claramente você pode ver que não dá para se comparar com o material desses potenciômetros aqui. É um potenciômetro que era feito com materiais de qualidade. Mas isso, o tempo, né? O tempo acaba com ele, não tem o que fazer. Bom, isso aqui é o trípode, né? O trípode eu precisaria mexer aqui, mas enfim, esse é um trípode de 10-104, esse é um tipo trípode de 10K, tá? Mas o trípode, como eu disse, é para fontes aí, fontes reguladas. Bom, é isso, pessoal. Era só para falar um pouco sobre isso, né? Aqui eu tenho até uma caixa aqui com os resistores aqui, mas enfim, não tem por que tirar muitos outros aqui para a gente fazer comparações, porque como eu disse, resistor de filme, né? Resistor de filme. Vamos ver se eles são iguais aqui, né? Porque os resistores de filme, eles são bem próximos, né? Opa. Olha lá. 21.45, quer dizer, esse 45 aqui, né? 21.4,5, depende do que você colocar aqui, às vezes. E esse aqui tem 21.5, quer dizer. Veja, nós estamos falando de 22K, eles são idênticos, então assim, não dá para você comparar uma resistência fixa com uma resistência variável que gasta, né? Então assim, quando você tiver um equipamento, né? E principalmente se for um equipamento vintage, né? Se for um equipamento novo, isso... E assim, se você colocou um potenciômetro adequado, isso é mais complicado. Você tem que checar outras coisas, mas assim, se você tem um equipamento novo, onde você... Um pré que seja, né? Que é um pré mais simples, vamos pensar num valvulado, um triodo, onde você... Que é o mais simples do simples, né? Onde assim, um canal é espelho do outro, né? E você usa apenas uma tensão, né? Ou seja, a tensão que alimenta o lado R é a mesma que alimenta o L, né? Isso aí é básico, mas agora eu não vou falar sobre... vou montar um prezinho aqui e aí eu vou montar a fonte, mas eu vou montar uma fonte valvulada e vou explicar algumas coisas sobre fonte de alimentação, né? Assim, são coisas bem básicas, mas que surgem aí dúvidas, né? Às vezes a pessoa compra um kit, monta uma coisa, né? E ela até pensa que entende um pouco de eletrônica e tal. Mas a coisa é mais embaixo, mesmo para coisas básicas, né? Porque o que eu estou falando aqui é básico do básico do básico, né? Então, assim, isso aqui não pode nem se considerar uma introdução à eletrônica, né? Isso aqui é conhecimento de componentes e coisas do tipo, né? Assim, antes de pensar em qualquer coisa, pensar em fazer uma análise, em pensar em entender as coisas, né? Ou quem dirá projetar alguma coisa, né? Mas enfim. Bom, isso aqui foi só para falar mesmo desses componentes aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aqui, tá? Então, só para frisar que vocês puderam ver o que é
Como eu disse, não é o melhor que existe no mercado. Existem coisas muito melhores que o Alps. Mas viram só, né? Como é a qualidade dele. Ele perfeito, perfeito. Então assim, se você coloca um cara desse no seu equipamento, você pode ter certeza que quando você girar o volume, o canal esquerdo e o canal direito estarão perfeitamente iguais, tá? Isso é uma coisa bastante interessante. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado e até a próxima.